Salve pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de sistemas de manufatura hoje e o assunto é operações de produção. Então, o livro do Groover está dividido, nesse capítulo operações de produção em algumas seções principais. 3 dessas seções, que é as que eu marquei aqui, falam dos setores de produção e dos produtos, que tem algumas definições importantes que a gente vai precisar. Tem uma outra seção que são as operações de produção, que são geralmente algumas operações que são feitas em linhas de montagem, em sistemas de produção, a gente vai falar de algumas delas. A questão dos layouts e das instalações de produção para cada tipo de produção, E tem 2 seções que seriam mais de trabalho de questão matemática, aí, de estimar e fazer determinação de relação de produto para produção. E um 5º capítulo que se fala de produção enxuta, que são técnicas para tu fazer uma produção com menos estoque e mais otimizada. Essas 2 sessões aqui a gente não vai entrar muito a fundo nessa aula, uma vez que a gente vai acabar falando disso ao longo das próximas aulas. Então vamos falar de alguns conceitos principais. A primeira parte então são os setores de produção e produtos, tá? Então a gente precisa partir de algumas definições aqui. Primeiro, do que é manufatura do ponto de vista da tecnologia, uma definição tecnológica da manufatura. A manufatura, pessoal, ela é a aplicação de processos físicos e químicos com o objetivo de alterar a geometria, propriedades ou aparência de um material para fazer peças ou produtos. Então a manufatura, ela é, na verdade, uma série de processos que a gente vai aplicar à nossa matéria-prima para que a gente consiga transformar essa matéria-prima em peças, produtos, Então, essa seria a definição da manufatura do ponto de vista de tecnologias, tá? O que essa definição também inclui, Junção de peças para a criação de produtos montados, ou seja, uma montagem, uma linha de montagem, por exemplo, de carros, onde tu vai juntar várias peças para construir um outro produto. Geralmente essa junção, essa união e esses processos físicos e químicos são feitos através de máquinas, combinadas com ferramentas, com trabalho manual e com energia. Então a gente aplica energia, a gente usa ferramentas para fazer manipulação, a gente usa máquinas que vão fazer algumas tarefas específicas e o trabalho manual em alguns casos. Então a gente vai falar disso também. E a montagem, a manufatura em si quase sempre é feita de maneira sequencial. Se a gente pensar um carro, a gente vai começar pelo chassi, vai botar a lataria, depois vai botar os acessórios, vai botar o motor. Então, a maioria dos produtos sempre vai ser planejado em sua produção numa sequência de passos lógico que vai ser bem otimizado e que vai permitir a construção adequada. Então, essa é a definição de manufatura do ponto de vista de tecnologia, tá? Aqui a gente tem uma figura para representar essa definição tecnológica, Então, por exemplo, a gente tem um material inicial aqui, pode ser a nossa matéria-prima, pode ser uma peça que já foi parcialmente trabalhada. A gente vai aplicar um processo de manufatura, então, através de máquinas, ferramentas, energia e trabalho. E disso vai sair, então, uma parte completa, uma peça mais próxima do produto final, uma parte do produto final ou já o produto final, e alguma coisa de desperdício, que eventualmente esse processo possa acontecer. Então essa seria a visão, tecnológica mais ou menos da manufatura descrita numa figura. E a gente tem também a definição econômica, pessoal, que ela é bem importante, ela é um outro ponto de vista, da manufatura, que o objetivo da manufatura economicamente é transformar os materiais em um elemento de maior valor através de operações. Então essas operações de montagem e processamento que a gente vai fazer, elas vão ter o objetivo de agregar valor, Isso aqui tem a ver com lucro, tem a ver com revolução industrial, tem a ver com toda a questão dos investimentos que a indústria faz, que está buscando, na verdade, o lucro, O lucro e mais investimentos. Então, essa seria a definição econômica, Agregar valor. E aí poder vender, revender esse produto com um valor maior. Então, alguns exemplos, desse ponto de vista mais econômico, a conversão de minério de ferro em perfis de aço, Tu pega o minério de ferro bruto,
tu faz toda uma aplicação de energia, de processos químicos nele e moldagem, e aí tu vai ter aqui perfis de aço que vão valer muito mais, porque já é um produto melhor trabalhado. Mesma coisa aqui, né, conversão de areia em garrafas de vidro, né, tu tá pegando uma matéria bruta e tu tá aplicando energia e várias coisas, transformando em garrafas que vão ter um valor muito maior, né, do que a areia em si. Paletes de plástico em potes, né, chapas de metal em peças, junção de peças em produtos, né? Então essa definição econômica e tudo isso vai agregar valor a esses materiais. Então aqui tem essa figura, né? Então o material inicial aqui é a matéria-prima, o material sendo processado, o processo de manufatura aqui que está agregando valor e o produto completo com o seu valor agregado, né? Então essa é a definição econômica. Beleza? Então, outro conceito importante, pessoal, é a classificação de indústrias quanto às suas atividades, tá? Isso aqui, talvez alguns de vocês já viram nas aulas de geografia, do ensino médio, nas aulas de história, em algumas aulas de ciências, mas a indústria ela é dividida em 3 setores, o setor primário, o setor secundário e o terciário, né? É importante a gente ter essa definição, porque cada setor, pessoal, ele vai poder aplicar automação, vai ter processos, mas cada processo vai lidar com matérias-primas diferentes, com objetivos um pouco diferentes cada um, né? E resultados, ou seja, o produto final diferente. Então a primária, pessoal, é basicamente aquela indústria que cultiva e explora recursos naturais. Por exemplo, a agricultura, né, onde a gente cultiva e depois retira esse recurso. A mineração também, né, que explora esses recursos naturais. Então aqui tem 2 figuras, né, para ajudar a fixar. A agricultura faz parte do setor primário e também a mineração, assim como vários outros, digamos assim, atividades que vão fazer algum tipo de extração de recursos naturais, tá? As secundárias, pessoal, elas têm então a função de converter a saída das indústrias primárias, ou seja, esse minério, esse alimento que foi retirado, ele vai ser transformado em produtos, né? Então aqui a gente tem mais a questão da manufatura, né? Aqui a gente tem, na parte primária, a gente tem um pouco mais de controle de processo mesmo, e aqui a gente tem manufatura, que são essas sequências de etapas para chegar no produto final. Então, alguns exemplos que a gente tem de indústrias secundárias, né? Manufatura, geração de energia, por exemplo, carvão, né? Ou energia a partir de combustíveis fósseis, né? Construção, que vai pegar essa matéria e vai aplicar. Então, a secundária, ela pega essa matéria retirada, né? Extraída e transforma em algum tipo de produto. Então, nessas duas a gente vai ter a automação mais voltada à indústria mesmo, e a gente tem também, né, aqui só para mostrar o setor secundário, né, tu vai pegar, por exemplo, aqui nesse caso, usando a energia do vento, tu vai moer algum grão, né, para gerar uma farinha, alguma coisa. Aqui também tem outra refinaria ou empresa que faz algum tipo de processo químico, né, produz vidros, por exemplo, né, onde tu tem aqui a matéria-prima bruta, né, extraída do ambiente, e aí tu vai aplicar o processo. E a gente tem o setor terciário, pessoal, que é o setor de serviços, tá? Bancos, educação, governo, transportes, todos esses são setor terciários. Não necessariamente eles estão produzindo um produto físico, mas eles estão processando, geralmente informação, né? Então ali a gente também tem oportunidades de aplicar automação, né? Então o setor terciário compreende justamente os serviços, a prestação de serviços. As indústrias, pessoal, elas vão ser classificadas, tá? De acordo com um código ISIC. Esse aqui é um código internacional que tenta dividir as indústrias e dar um norte assim na divisão de acordo com os processos e atividades que desenvolvem. Então, só para título de curiosidade, alguns exemplos, né, desses códigos. Empresas de bebidas, de alimentação e tabaco são classificação código 31, têxteis, aparatos, couro e produtos de pele, né, 32, madeira e produtos de madeira, 33, papel, impressão, 34, químicos, carvão, petróleo e os seus produtos, 35,
cerâmica, vidro, produtos minerais 37, metais básicos, né? Produtos fabricados, carros, máquinas 38 e outros produtos, joias, brinquedos aqui, né? Então a gente tem essa classificação que pode ser usada, né? E geralmente serve de referência para algumas regras e normas e padrões que vão existir para cada tipo de atividade, né? Então esse código serve para isso. E outras classificações, né, que a gente pode usar para classificar, né, para caracterizar as indústrias, pessoal, são quanto aos tipos de processos que são desenvolvidos, tá? E tipos de produtos que vão sair dessa indústria. Então a gente tem duas grandes aqui classificações, tá? Que a gente pode fazer quanto às atividades, que é indústria de processo e indústria de produtos discretos, tá? O que quer dizer produto discreto? Unidades, né? Geralmente a forma de medir a produção é através de unidades produzidas. Então, geralmente vão ser peças, vão ser carros, vão ser computadores, mouse, teclado, celular, né? Qualquer objeto ali que foi montado, né? Enquanto que na indústria de processo, pessoal, geralmente tem uma atividade um pouco mais básica, química, né? Então, indústrias químicas, indústria de petróleo, de metais básicos, de comidas e bebidas, de geração de energia, geralmente a gente está falando de indústria de processo. Por quê? Porque o produto ele é contínuo. Isso quer dizer que constantemente está saindo uma quantidade de produto, né? Dessa linha, dessa indústria. Então, por exemplo, litros de bebida, litros de gasolina, né? Litros de um determinado produto químico, né? E geralmente, pessoal, a gente fala de processo porque além de a gente estar trabalhando com esse tipo de atividade, geralmente a gente vai ter um controle de variáveis analógicas no processo. Então, por exemplo, a gente vai estar controlando temperatura dentro de um tanque, a pressão dentro de um recipiente, de uma tubulação, a vazão de líquido, né, que está passando numa tubulação e está sendo misturada com outra. Então, essas variáveis geralmente são analógicas, né? Tu vai ter sensores ali que vão medir temperatura, vazão, pressão, volume, umidade e outras variáveis desse tipo. Então, a produção vai ser contínua, vai estar sempre saindo um produto, né, em volume, seja quilos, seja litros por hora, seja metros cúbicos por hora, né? E a produção, às vezes, vai ser em lotes. Então, por exemplo, primeiro tu produz um lote de refrigerante, depois tu produz um lote de outro sabor de refrigerante. Então, eventualmente, tu faz paradas para produzir um tipo de produto ou outro, tá? Mas então, essa é a ideia da indústria de processo. Enquanto que a indústria de produtos discretos, né, vão ser carros, aviões, maquinários, peças, né? Aqui sempre partindo da ideia principal de tu pegar vários componentes e unir eles para fazer o teu produto, né? Outra coisa é justamente a questão da unidade, então a gente não vai medir em litros por hora, metros cúbicos por hora, quilogramas por hora, mas unidades por hora nessa produção. Também vamos ter produção em lote, ou seja, a gente vai produzir uma quantidade do produto A, né, vai montar, depois vai montar produto B. Ou, por exemplo, pode ter uma linha mais flexível, onde o produto A e o produto B estão sendo montados um depois do outro, né? Então, sempre partindo da ideia, então, da manufatura discreta, da produção discreta, questão da unidade. E outra coisa que a gente vai ter aqui, pessoal, é que as variáveis que a gente vai controlar, em geral, são variáveis que indicam posicionamento, né? Já que a gente está trabalhando com montagem, geralmente. Então, se tem a presença de uma peça, se chegou na posição, se teve contato com um sensor, né? Se houve um deslocamento exato ali, usando um encoder, medindo com alguma forma, né? Então, geralmente, a gente vai ter isso aí, essas variáveis discretas, tá? O que é importante a gente estar atento aqui? Que não necessariamente a gente vai pegar todas as indústrias e separar nesses dois contextos, tá? Por quê? Porque isso aqui pode ser visto como um espectro, né? Uma linha onde a gente tem essas duas extremidades, né? Montagem e processo, e dependendo do tipo de produto a gente vai ter uma mescla deles, né? Então, por exemplo, refrigerante, uma empresa de refrigerante, ela tem uma parte processo, que seria a mistura, né,
do açúcar, do líquido, né, dos ingredientes, e depois vai ter uma etapa ali de fazer o envase, né, e transformar isso em unidades, garrafas, né, quantidades, dúzias e por aí vai, fardos, né. Então, isso pode ser visto como um espectro, né, onde a gente pode ter esses extremos, mas pode ter uma mistura, tá? Então aqui tem uma figura para mostrar isso, né, para tentar clarear isso. Então aqui, ó, a gente tem uma divisão entre produção contínua e produção em lote, tá? Batch é lote. Então, na indústria de processo, né, entrada é contínua, ou seja, está entrando uma quantidade X de líquido, de matéria-prima, de areia, dependendo do que for, né? Tá passando o processo e tá saindo uma saída contínua também, né? Tá saindo líquido, tá saindo volume. Enquanto que na indústria discreta de processo, tu pode ter também aqui unidades discretas na entrada e saídas, unidades discretas, tá? Aqui, ó, manufatura discreta, tá? Então entra unidades discretas e sai unidades discretas. Mas é continuamente, tá? Isso aqui seria, por exemplo, uma fábrica que produz um único produto e vende muito desse produto, né? Então quase nunca acontece de mudar, né? O tipo de produto sendo produzido nessa linha, por exemplo. Enquanto que aqui, produção em lote, né? Isso pode acontecer nas duas, né? Na indústria de processos, como também na indústria discreta. E a ideia básica é que tu vai produzir um lote, tu vai fazer uma limpeza do maquinário, tu vai produzir outro lote que tem outra receita, que tem outros ingredientes, né? E da mesma forma na manufatura discreta. Poderiam ser aqui, por exemplo, 4 carros de um determinado modelo. Aqui podem ser outros 3 de outro modelo, mas eles estão passando, digamos assim, no mesmo processo. E esse processo se adapta um pouco, tá? Mas o que é importante tirar daqui, eu acho, é a ideia de produção contínua, que é sempre o mesmo produto, né? Produção discreta, lotes, né? O conceito de lotes, que tem diferenças, e de unidades, né? Quando a gente está falando de manufatura, e contínuo, né? Entrada contínua, entrada e saída, quando a gente está falando de indústria de processo. Beleza? Outros conceitos, né, pessoal, de produtos manufaturados, que seriam aqueles produtos montados, tá? São os bens de consumo, que são produtos comprados por consumidores, né? Por exemplo, carros, eletrodomésticos, brinquedos, isso são bens de consumo. Enquanto que os bens de capital, que é outro conceito importante, são aqueles produtos que vão ser comprados para a produção de bens e serviços. Ou seja, uma máquina, um CNC, uma fresa, um trator, uma empilhadeira, né? Que uma empresa compra para auxiliar na produção, né? Isso, na verdade, é um bem de capital, né? Então, mais ou menos é importante a gente definir, separar isso, né? Um bem de consumo e um bem de capital. Porque dentro da empresa, né? O bem de consumo é algo que tu está vendendo, enquanto o bem de capital é um patrimônio que tu tem dentro da empresa. E aí algumas indústrias, né, elas vão produzir esses bens de capital, outras vão produzir bens de consumo, né, e por aí vai. Beleza? Então vamos falar um pouquinho das operações de produção, pessoal. A gente falou de alguns conceitos do que é manufatura, o que é discreto, o que é produção discreta e contínua, né? O que a gente vai falar agora é de operações de produção, que são as atividades básicas que a gente vai ter para realizar a manufatura, a montagem, né, de produtos. Então, para produtos discretos, pessoal, unidades, né, a gente vai ter geralmente 4 tipos de operações que a gente vai fazer durante a produção. As operações de montagem e processamento, que vão ser todas aquelas responsáveis por fazer união, por fazer modelagem de uma peça, por fazer usinagem, né? Mudar o material. A gente vai ter operações de manipulação de materiais, que seria fazer o deslocamento, né? Tirar o material de uma máquina e botar em outra, fazer esse deslocamento dos materiais. A gente vai ter tarefas de teste e inspeção, ou seja, depois que a gente montou o produto, a gente vai fazer medições, vai fazer testes, vai fazer amostragens para ver se aquele lote que a gente produziu está ok, se está tudo certo,
né, se ele pode ser comercializado. E outras operações de produção que a gente vai ter é o controle e coordenação de operações, que seria a parte mais gerencial ali dessas operações de produção. Então tudo isso fazem parte das operações de produção para manufatura, tá? Quanto às operações, pessoal, no livro do Groover foi feita essa classificação, tá? Que divide então os processos de manufatura em dois grandes tipos, tá? Que são as operações de processamento e as operações de montagem, tá? Então a gente vai falar rapidamente de cada uma dessas subdivisões aqui dessa classificação. Claro que existem muito mais processos, muito mais abordagens, mas geralmente a gente pode dividir em operações de processamento e operações de montagem. Montagem, né, unir peças, união, está sempre voltado a esse conceito de união de componentes, e processamento, mudança de características físicas, tá? Então, as operações de processamento, que são essa primeira parte, pessoal, elas então tem a ideia de transformação de material, tá? Então, tu vai pegar um material que está num determinado estado, pense em talvez um bloco de aço, né? E vocês vão deixar ele, depois de passar por esse processamento, num estado mais avançado ou mais próximo do final desejado para a peça. O que quer dizer isso? Tu vai pegar esse bloco de aço e tu vai fazer uma usinagem nele, tu vai fazer um furo, tu vai fazer um chanfro, tu vai fazer um corte, tu vai retirar um pouco desse material, tu vai fazer um polimento, né? E aí, depois desse processamento, esse produto vai estar mais próximo do seu resultado final. E isso, óbvio, agrega valor a esse material, né? Porque tu usou energia, tempo, né, para alterar as propriedades físicas ou a aparência desse material. Então, dessas operações de processamento, pessoal, que tem a ver com a transformação do material, a gente vai ter 3 divisões. Os processos de moldagem, shaping, né? Tomar forma, é a questão de forma, então processos que vão causar a deformação desse material ou a formação dele. Melhoria de propriedades, que é tu melhorar alguma propriedade, alguma característica desse produto, desse material. E processamento de superfície, que é mexer na superfície. Então essa é a divisão que foi feita aqui. Claro que hoje provavelmente já existem outras classificações, mas essa aqui é uma classificação de base. Beleza? Então, dos processos de moldagem, pessoal, que é o shaping aqui, então eles vão aplicar algum tipo de força mecânica ou energia em forma de calor ou outras formas de energia para mudar a geometria do material. E a gente tem vários tipos de processos de moldagem, pessoal, que vão fazer isso. Então, por exemplo, o processo de fundição é um desses processos de moldagem, né? A gente está aplicando calor, né, temperatura na matéria-prima, que seria o metal, ele vai derreter e a gente coloca numa forma para fazer a solidificação dele, tá? E aí a gente fez, então, essa fundição, essa moldagem. E a moldagem para plásticos e vidros, né? A gente chama de fundição quando é metal e moldagem para plásticos e vidros. Então aqui a gente tem, né, uma forminha. Isso aqui é a forma, né, que é usada. E a gente vai fazer uma injeção de plástico nessa forma para criar esses tubinhos aqui, né? Pode ver que está aqui a outra parte da forma, né? Então é um processo de injeção, mas o que a gente está fazendo aqui na prática é pegar aquele monte de pallets plásticos, né, que são aqueles grãozinhos, derreter eles e fazer uma injeção, então derreter, fazer eles passarem, né, por um molde para eles tomarem essa forma. Então isso seria o processo de moldagem. Outros processos, pessoal, que a gente tem seria para processamento de partículas, né? Então, por exemplo, tu vai pegar um pó que tem características específicas, tá? Tu vai aplicar ele num molde, tu vai aplicar alta pressão nesse pó e temperatura nele, tu vai aquecer ele e tu vai causar uma sinterização dele. Tu vai causar uma solidificação dele. Por exemplo, é o que acontece aqui nas cerâmicas e lonas de freio, né? Tu vai pegar um pó específico para cada tipo de veículo, para cada tipo de aplicação, né? Em trens, em caminhões, em carros leves, né? Em motos. Tu vai pegar esse pó, fazer um molde, tu vai sinterizar, né? Fazer um aquecimento para ele meio que solidificar. E aí tu vai ter aqui, né?
Eu chamo de balaca, né? A gente tinha nas bicicletas balacas, mas enfim, é esse material, é pastilha, né? Pastilha de freio. Então, esse é um exemplo de processamento de partículas. Pegar um pó e fazer uma prensagem nele para ele tomar forma e ser sinterizado. O que mais temos? Aí a gente tem também os processos de deformação, que são, por exemplo, forja, extrusão e laminação, onde tu vai aquecer esse material até ele ficar maleável, né? Por exemplo, aqui, e tu vai forjar ele, tu vai bater nele, tu vai aplicar força nele para ele deformar e tomar a forma que tu deseja. E também tem a remoção de material, que é outro processo de moldagem, tá? Que seria a furação, a fresagem, né? Onde tu vai tirar matéria-prima de um bloco inicial, né? Tu vai pegar esse material sólido e tu vai fazer, então, essa série de processos para deixar ele com algum formato específico, tá? Então, esses seriam os processos de moldagem. Aí a gente vai ter os processos, né, para melhoria de propriedades. Então, por exemplo, têmpera, né, onde a gente pega um vidro e faz um aquecimento e um resfriamento desse vidro para tornar ele mais rígido, né, e dar outras características para ele, né. Então, o vidro comum, por exemplo, ele vai quebrar de uma determinada forma e o temperado ele vai quebrar de outra, porque ele é mais duro, tá? Ele tem mais resistência. Então isso seria, por exemplo, uma melhoria de propriedade, um exemplo. Claro que tem outros, né, dependendo da tecnologia e da aplicação. E a gente tem as operações de processamento de superfície também, então, que seria limpeza, né, para remover contaminantes, fazer jato de areia, que é esse exemplo aqui, né, o cara está aplicando um jato para lixar, né, para tirar uma superfície, né, limpar a superfície. E depois outros tipos de processamento, né, revestimento e deposição, onde a gente vai ter uma camada de material exterior que a gente vai colocar. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cromagem, né, de um metal, a gente está aplicando uma camada de cromo, né, externa para proteger esse material. Outro exemplo, galvanização, tá? Então, essas seriam, né, processamento de superfície. Então, isso seria processamento, né? A gente tem as operações de montagem, né? Que nem eu falei para vocês, vão buscar juntar ou unir componentes. Então, por exemplo, a soldagem, né? Onde a gente aplica ali uma camada de material para unir dois pedaços de metal. Brasagem, né? Onde a gente faz um aquecimento das superfícies. Colagem, né? Aplica uma cola aqui, ó, por exemplo, para unir essas duas chapas. E a soldagem de componentes eletrônicos, né, onde a gente une dois metais através de uma solda, né, de um terceiro metal, que é derretido e depositado. Então, esses seriam alguns exemplos de junção de componentes. O que mais, né, de operações de montagem? A gente tem fixação mecânica, então ao invés de usar a energia aqui para fazer a união, a gente aplica, né, parafusos e outros componentes que vão fazer tanto essa fixação de componentes. Então, roscado, né, quando a gente usa parafusos, e permanente quando a gente usa rebites ou outros mecanismos aí que a gente não consegue mais tirar ou desfazer, né, essa montagem. Beleza? Então, basicamente de montagem não tem muitas operações, pessoal. É mais ou menos isso. Claro que em alguns processos, por exemplo, a gente pode usar encaixes, né? Pode usar algum tipo de aquecimento. Por exemplo, nos celulares, né? Tu tem a tela e tu tem a base do celular e tu vai usar uma cola com aquecimento para fazer essa colagem, né? Desses dois. Por isso que os celulares não têm tantos parafusos hoje, né? Tudo meio que colado através de aquecimento e em alguns materiais. Beleza? Então essas seriam as operações de montagem básicas, né? Então separamos aqui entre processamento e montagem. Vamos falar de outras operações de produção, então, pessoal, que é o armazenamento e transporte de materiais, né? Isso também é uma parte importante da produção, onde a gente vai ter todo o deslocamento da matéria-prima no chão de fábrica, né? O teste e inspeção e a coordenação e o controle das operações de produção, né? Isso aqui a gente vai acabar falando nas próximas aulas, nos próximos vídeos aí, sobre tecnologias específicas para cada coisa. Mas, para dar uma linhas gerais, né?
armazenamento e transporte de materiais, então vão ser todos aqueles recursos, pessoal, para a gente poder mover e armazenar os materiais entre as operações. Então, por exemplo, tu tem uma máquina que está fazendo uma operação A aqui, num determinado produto. Esse produto faz essa operação, sai da máquina e ele vai para uma máquina B aqui. E a gente precisa ter um sistema de transporte e armazenamento aqui no meio que vá fazer essa movimentação aqui desse produto, tá? Para ele vir aqui para a máquina B e por aí vai. Então, esses sistemas vão permitir armazenamento então da matéria-prima e também o transporte entre as estações de montagem, né, dentro do processo. Então, para o transporte, pessoal, a gente vai usar veículos, empilhadeiras, veículos autônomos, né, os AGVs, monotrilhos. A gente vai falar um pouco disso e dar uns exemplos mais adiante nas próximas aulas, bem como guindastes e guinchos. Então, esses seriam sistemas de transporte. Sistemas de armazenamento, pessoal, podem ser vários tipos de armários, estantes, pallets que podem ser usados para colocar temporariamente, né, os produtos para eles serem empilhados, por exemplo, durante o processamento. Paletizadores que vão fazer toda a parte de transformar, unir esse produto e botar ele num pallet, né, também vamos falar disso, e identificação e captura de dados. Então, por exemplo, a gente pode ter códigos de barra, etiquetas de RFID nos produtos que vão ajudar a identificação durante o processo de armazenamento e transporte, né? E aí a gente consegue rastrear, consegue medir tempos também que esse produto está parado e está sendo produzido, né? E rastrear esse produto na linha. Então isso tudo vai para a parte de armazenamento e transporte, que a gente vai falar mais adiante. E só a título de curiosidade, né? No transporte de materiais, pessoal, geralmente, quando a gente está produzindo qualquer coisa, tá? Isso aqui é um levantamento antigo, mas geralmente 5% do tempo que um produto está na fábrica, né? O tempo que ele está na fábrica, 5% é dentro das máquinas, né? Fazendo as operações ali. E 95% desse tempo é se movendo e esperando. Ou seja, de todo o tempo que um produto fica dentro da fábrica, 95% do tempo geralmente ele está em movimento e transporte, e só 5% em processamento. Então a gente sempre vai tentar reduzir bastante, né, esses tempos de movimentação e espera. Ao mesmo tempo que quando ele está dentro de uma máquina, né, quando ele está sofrendo as operações de processamento e montagem, geralmente 30% do tempo ele está fazendo a tarefa, por exemplo, um corte, e 70% é posicionamento, ajustes e carga, né? Então, geralmente, o tempo no transporte, pessoal, ele é o maior consumidor do tempo, né? O maior tempo gasto, digamos assim, na produção de um produto é em movimentação e espera. Por isso que a gente sempre vai focar em fazer sistemas de transporte mais rápidos, mais curtos, mais ágeis, mais flexíveis, né? Trabalhando sempre tentando otimizar os processos na questão do transporte, né? Então é uma das que mais vai causar resultados aí para a gente aumentar a produção, a capacidade de produção. Outra coisa, pessoal, outra operação de produção é o teste e inspeção, né? Inspeção é pegar um produto e examinar ele, fazer medições, fazer testes para ver se ele está atendendo às especificações. Então, por exemplo, parafusos, algumas peças em geral, elas vão ter o fabricante ele vai, por exemplo, produzir um fio de cobre, né, para ser usado numa instalação elétrica, um parafuso e tal, sempre dentro de padrões, né, com normas DIN, normas ISO, que vão estabelecer o tamanho, as dimensões, as características de resistência física de um parafuso, por exemplo, né, para ele estar em conformidade com aquele padrão, né. Então a gente vai fazer a inspeção para fazer justamente testes para ver se ele atende a todas as especificações, porque se o produto estiver fora, né, da especificação, pessoal, ele não vai estar compatível, digamos assim, com os produtos padronizados, e assim ele não vai ter tanto valor. E ao mesmo tempo, se alguém por acaso usar um produto que está fora das especificações, né, um parafuso fora das especificações,
ele tem um risco de ter um acidente ou um problema, né? Então, por isso que a inspeção é importante para garantir, né, que o produto atendeu. E o teste, pessoal, é a observação funcional, né? Então, o teste, ele pode, por exemplo, pegar o celular depois que ele foi produzido, né, o smartphone, e testar ele para ver se ele está funcionando completo no final do processo. Ou tu pode fazer uma série de testes ao longo do processo para já identificar possíveis problemas e descartar antes de tu ter produzido um produto que chega no final com defeito. Então hoje o teste, né, ele pode ser feito de várias maneiras, a gente vai falar mais adiante sobre isso também, mas é a observação funcional das partes, né? Então é testar essas partes todas antes de terminar a montagem, né? Então são essas estratégias de onde a gente vai testar o produto na linha de montagem. Então, isso também são operações de produção. E, por fim, a coordenação e controle são outras tarefas de processo, né? Então, que seriam o quê? Regulamentar o processamento individual, né? Que é fazer o controle dos processos, o controle de qualidade, né? Então, as estratégias ali que a gente vai usar para controlar os sistemas, né, de montagem, as operações e também a qualidade, né, que tem a ver com a inspeção e os testes para garantir a qualidade do produto final e o gerenciamento das atividades da fábrica, pessoal. Então, uma série de atividades de gestão que são feitas, né? Lembre-se lá da pirâmide da automação nos níveis 4 e 5, que é de gerência e de coordenação de produção, que seria um planejamento e controle da produção, que a gente chama de PCP. Tem toda uma área de conhecimento, né, que é PCP, e o controle de qualidade, tá? Que seria todas essas estratégias e técnicas que tu vai usar para fazer o controle da qualidade do produto que tu está fazendo. Beleza? Instalações de produção, então, toda a questão de instalação, pessoal, ela fala da infraestrutura física, né, que vai servir para a indústria, né, e para a produção de determinado produto. Então, as instalações, pessoal, uma empresa sempre vai tentar organizar essas instalações de forma mais eficiente para cumprir a missão da planta. O que é a missão da planta? É produzir aquele produto da maneira mais eficiente, com a qualidade adequada dentro das especificações, né, da maneira mais econômica possível. E para isso, pessoal, essa organização a gente chama de layout da planta ou do processo, tá? Layout da planta, pessoal, é um conjunto de ideias, né, que vai definir a organização das máquinas, a localização de certos tipos de equipamentos, onde vai ser o estoque, onde vai ter uma esteira, onde vai ter transporte, onde vai estar uma máquina, né? E aí a gente vai ter alguns tipos de layout, pessoal, que vão ter características que vão tornar esses layouts mais apropriados para alguns tipos de manufatura. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses layouts, tá? E qual layout que a indústria ou que a empresa vai usar, pessoal? Bom, depende muito. Geralmente do tipo de produto fabricado, né? Da quantidade de produto e da variedade de produto que a gente vai ter. O que quer dizer isso? Que a gente vai ter uma relação de variedade e volume, né, que seria a quantidade e variedade, que vai mais ou menos definir como a gente vai usar os layouts dentro do nosso chão de fábrica, tá? Então, primeiro, né, o volume. O que é o volume, pessoal, produzido? É um número de peças ou unidades produzidas dentro de um período de tempo, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, né, o Groover ele colocou o número de peças produzidas anualmente. Essa seria a unidade de tempo nessa planta. Então ele dividiu mais ou menos em 3 quantias. 1 a 100 unidades por ano, né? Isso seria volume baixo. Um volume médio de 100 a 10 mil unidades por ano e alto de 10 a milhões de unidades. Então ele diferenciou mais ou menos a produção em 3 volumes. Baixo, que vão ser produtos que vão sair muito pouco, né, a cada ano. Por exemplo, uma máquina, um bem de produção, né, que vai ser encomendado,
Não é um produto que está disponível ali, tu tem que encomendar do teu fabricante, né? Então, geralmente esses fabricantes vão ter uma baixa produção. Uma produção média, que poderiam ser veículos, tratores, né? Tu vai ter uma produção de 100 a 10 mil. E alta pode ser uma indústria de bebidas, uma indústria de alimentos, né? Essas indústrias que vão ter um grande volume. Então, esse seria o conceito de volume, né? É a quantidade por unidade de tempo, tá? Enquanto que variedade tem a ver com as diferenças, né? A quantidade de diferentes produtos que é produzido numa planta. Então, por exemplo, geralmente, né, empresas que têm uma grande variedade têm um volume baixo, né? Porque variedade implica tu ter que mudar a tua planta, reconfigurar as máquinas, trocar de ferramentas, né? Adaptar o processo, né? Trocar, rotear, mudar o roteamento, né, do processo de produção. Então, a variedade de produto é uma relação inversa entre... A gente tem uma relação inversa entre variedade e volume. Quanto mais volume, mais rígido o layout, quanto mais variedade, mais flexível o layout, tá? E a variedade, pessoal, ela não é tão fácil de quantificar, né? A gente geralmente vai ter uma variação intensa, que tem grandes diferenças, né? Poucos componentes em comum entre esses produtos. E uma variação leve são pequenas diferenças, né? Vários componentes são comuns. Então eu vou dar uns exemplinhos para vocês disso aí agora, tá? Mais além. Depois quando a gente falar da produção baixa, média e alta, tá? Beleza, então variedade vezes volume, pessoal, a gente consegue botar num gráfico, né? Quanto maior a quantidade de produto produzido, menor a variedade, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, a produção baixa, média e alta, né? Muita produção implica baixa variedade. E muita variedade, né, que seria aqui em cima, implica baixa produção, tá? Então, dificilmente uma empresa que produz uma grande variedade de produtos no mesmo chão de fábrica, ela vai conseguir fazer muitas unidades, não vai conseguir fazer muitas unidades, tá? Então, essa é a ideia de variedade e volume. Quanto mais variedade, menor o volume e vice-versa. Então, vamos dar uns exemplinhos aqui, pessoal, de layouts que a gente vai usar para cada caso, tá? Que nem eu falei para vocês antes, né? A gente não vai botar em 3 caixinhas tudo e dizer, é isso, é isso, é isso. A gente sempre tem que olhar como um espectro, onde a gente vai ter certas características em alguns pontos e as empresas, as indústrias, elas vão estar, né, dentro desse espectro em algum ponto, assim, que a gente consiga mensurar quantas características, tá? Então, pessoal, produção baixa, a gente tem o conceito, o layout que se chama Job Shop, tá? Então, aqui tem uma figura de um satélite, tá? Um satélite, pessoal, dificilmente vão ser produzidos muitos satélites iguais por ano, porque é uma coisa super específica, super complexa, sensível, especializada, tá? Então, a gente vai estar na produção baixa aqui, né? Usando esse Job Shop. Então, geralmente, quando a gente tem uma produção baixa, usa Job Shop, né? Qual é a característica da produção baixa, né, e do Job Shop? Produtos super complexos, né? Um satélite é super complexo, por exemplo. Aqui a gente tem um acelerador de partículas do CERN, né? Que é uma coisa super complexa e específica também. Geralmente, pessoal, esses operadores, as pessoas que estão trabalhando no processo, eles têm equipamentos de uso geral. Ou seja, eles querem dizer que eles têm ferramentas que servem para uma infinidade de coisas, né? Que eles vão conseguir usar essa ferramenta para várias coisas, né? E a mão de obra é altamente qualificada. Essa é outra característica, pessoal. As pessoas que trabalham, né, na construção desses produtos que têm baixa produção, né, muita variedade, eles têm uma mão de obra bem qualificada para conseguir lidar, né, com uma série de situações que vão aparecer para fazer esse produto que é bem complexo. Então, o Job Shop seria uma característica, né? A gente vai ter também layout fixo para produção baixa. No layout fixo, pessoal, geralmente o produto fica num único local durante toda a sua fabricação e os trabalhadores e equipamentos vão ser movidos, tá? Ao redor desse produto. Então pense em um navio, tá? Navio que nem esse.
Esses navios são produzidos eu esqueci o nome do lugar, tá? Estaleiro. São produzidos num estaleiro. E aí, claro, né? Tu não vai não vai montar uma linha de produção onde esse navio vai ficar passando por várias etapas. Geralmente todas as tarefas, né? Todos os operadores, eles vão se deslocar ao redor, né? Desse equipamento para fazer a instalação, né? E fazer a produção, né? A montagem desse equipamento, tá? Desse produto. Então a gente vai ter esse layout fixo, né? Usado, né? Quando o produto fica parado. Outro layout que a gente vai ter, pessoal, é o layout de processo, tá? E o layout de processo, essas peças que compõem os grandes produtos, né, elas vão ser feitas em fábricas que usam o layout de processo, aqui as peças individuais. O equipamento vai ser disposto conforme função ou tipo, tá? E as peças requerem diferentes operações e vão ser roteadas, tá? Grande flexibilidade, muito manuseio e bastante tempo parado. Que seria essa figura aqui, ó. Essa figura mostra bem o layout de processo, tá? Onde a gente vai ter os operadores, cada um especializado no uso de um equipamento de uma determinada máquina, tá? A gente vai chamar de máquinas ou estações de trabalho. Eles estão geralmente organizados por setor, por tipo de operação, né, que cada setor faz. E na verdade o que vai acontecer aqui é que um determinado produto ele vai ser roteado conforme as etapas do processo que tem que ser feitas, tá? Então, o layout de processo, ele, né, vai ter essa questão do roteamento, né? O roteamento é justamente essa passagem, né, do produto por várias etapas aqui, tá? Então, o layout de processo ele é mais comum, né? A gente encontra ele em vários setores, por exemplo, no setor moveleiro, onde tu vai ter máquinas que vão fazer operações específicas, né, na madeira, nos cortes, né, das peças. E aí o que tu vai ter? Essas máquinas colocadas e uma série de transportadores aqui que vão fazer o roteamento dessas peças, né? De acordo com as máquinas que tem que... para onde essa peça tem que ser roteada. Então aqui, pessoal, um dos grandes desafios, né, desse tipo de layout é tu fazer um roteamento otimizado, é tu posicionar essas máquinas de uma forma otimizada, né? Para tu ter o menos possível de tempo parado e aproveitar toda essa capacidade de produção que tu vai ter aqui, né? Para tu não perder tanto e deixar essas máquinas paradas, que tempo ocioso é dinheiro parado também, tá? Beleza? Quando a gente tem a produção média, pessoal, a gente vai usar a produção em lote, tá? A produção em lote, então, tu vai ter um certo layout ali e tu vai ficar fazendo mudanças, né? Nas instalações, ajustando essas mudanças para um produto e para outro. E quais são essas mudanças, pessoal? Bom, é trocar ferramentas que uma máquina vai ter, porque para mudar de um lote de produto para outro, às vezes tem que trocar uma ferramenta, tem que trocar uma garra que um robô usa, tem que trocar lá uma base, né, que vai segurar a peça durante a usinagem dela, né? Trocar algum molde, pensa tu vai produzir um tipo diferente de garrafa plástica, tu tem que trocar os moldes. Então, na produção em lote a gente sempre vai ter a questão do tempo de setup que a gente vai tentar diminuir, que é esse tempo que se leva ajustando para tu fazer, né, a produção. Então, isso sempre vai ser uma busca, né, tentar diminuir ao máximo o tempo de setup, beleza? Então, o layout típico que a gente vai ter aqui vai ser o layout de processo também, né? E a gente vai ter também na manufatura celular, né? Onde uma mistura de produtos é feita com pouco tempo de setup, tá? Então, na manufatura celular, a gente vai ter o layout celular, que a gente vai ver daqui a pouco também. Quando a gente tem variedade leve, ou seja, não tem tanta variedade, tem uma mistura de produtos, tá? E a gente tem famílias de peças que têm características muito próximas e não vão demandar tanto esse tempo de setup, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no layout celular que vai ser usado nesse caso, tá? Geralmente no layout celular, cada célula, né, que seria isso aqui, uma célula,
ela vai ser projetada para produzir uma variedade limitada de configurações. Então esse produto que vem aqui, ele tem algumas mudanças sutis, né, que essa célula vai conseguir se adaptar rapidamente para esse produto, né? E aí esse produto vai passando aqui. Esse é o layout de células, né? Então só para mostrar aqui, né, layout de processo separado por tipo de operação que é feita, né? O layout fixo aqui, né, quando a gente se desloca ao redor do produto, e a gente tem a manufatura celular, o layout celular, quando a gente tem uma célula que é projetada especificamente para uma família, né? E claro, quando a gente vem para layout celular, pessoal, como esse projeto é mais específico, né, para o produto, essa célula é mais otimizada e vai conseguir produzir mais, tá? Mais unidades, beleza? E aí, por fim, pessoal, a gente tem, quando a gente tem uma produção alta, uma produção em massa, né, que seria de milhares de unidades, produção em quantidade mesmo, a gente vai ter equipamentos dedicados. O que quer dizer isso, pessoal? Equipamento dedicado é um equipamento que ele foi projetado especificamente para fazer determinado produto, tá? Então ele é feito, pensado para que a gente consiga ter uma velocidade absurda de produção, né? Pense em uma linha de produção de Coca-Cola, por exemplo, que vai produzir milhares de unidades por dia. Todo aquele maquinário foi pensado especificamente para produzir basicamente Coca-Cola, né? Então é tudo dedicado, é tudo especializado, sim, o maquinário, né, para alta produção, né? Então todas as máquinas são preparadas para alta produção, né? E a gente vai ter o layout de produto aqui, nesse tipo. E outra coisa que a gente vai encontrar na produção em massa, pessoal, é a linha, né, de produção. É múltiplas estações, então, ou seja, operações organizadas numa sequência. Então tem uma linha, né, que nem nessa figura aqui, a gente tem uma linha e cada etapa, né, cada estação aqui vai fazer uma determinada operação. Não necessariamente vai ter um operador, né, pode ser uma máquina que vai fazer uma determinada operação aqui, né. Mas a gente tem pouquíssima ou nenhuma variação entre esse produto, ou seja, essa máquina, essa ferramenta que esse operador está usando, ela foi especificamente pensada para aquele produto, para que quando esse produto chegue aqui, já encaixe rápido ali, faz a operação e já passa adiante, tá? Então esse seria o layout de produto, que a gente vê, por exemplo, aqui, num fabricante de refrigeradores ou de ar-condicionado, né? Você vê que a linha tá aqui, o produto está passando numa esteira e cada operador está fazendo uma tarefinha bem específica ali em cada um desses produtos, né? Então a gente tem uma especialização da tarefa de cada um, né? E essa linha toda ela é pensada da maneira que seja o mais rápido possível de fazer essa montagem, né? E aí com isso a gente consegue um volume muito grande de produção, beleza? Então, para fazer um resumo, essa figura faz esse resumo dessa figura, tá? Desses três tipos de produção, né, em termos de variedade e quantidade, e os layouts que vão ser usados, tá? Então, ó, o layout de produto, que seria a linha, né, de produção, é quando a gente está fazendo a produção em massa. A gente tem o layout celular, né, que são aquelas células especializadas quando a gente está produzindo uma quantidade grande e menos variedade, né? E a gente tem a produção em lote aqui, que vai usar o layout de processo, né? Que é aquilo que eu falei, né? De estar as máquinas, né, os equipamentos estarem organizados de acordo com a sua especialidade de processamento, né? Então ele é usado em todos, na verdade, né? Essas setas indicam que é usado em todos, né? E o job shop, então, quando a gente tem pouca variedade, que a gente vai usar o layout fixo, que é o exemplo do navio, né? Então tá aqui o navio, tá aqui uma peça que tem que ser usinada numa indústria, né? Ou por exemplo, de veículos, uma indústria de veículos, e aqui o layout de produto, então, quando a gente tem grandes quantidades sendo produzidas. Beleza? Então, acabei fechando aqui sem querer. As limitações e aptidões que uma planta vai ter, né, pessoal? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais adiante, mas
capacidade de manufatura, né? Que é basicamente quantas unidades ou qual quantidade essa planta consegue produzir. A gente tem 3 dimensões que a gente pode usar para avaliar as aptidões de uma planta, né? Que seria a questão das tecnologias, a quantidade de diferentes processos que podem ser feitos, né? Quanto mais processos, mais flexível uma planta é. Quanto ao tamanho e peso e dimensões dos produtos, então isso aqui também é outra forma da gente avaliar, né? Se a gente consegue trabalhar com produtos que têm dimensões e características bem diferentes entre eles, isso também é um indicativo, né, das limitações que uma planta vai ter, e a capacidade de produção, então, que são métricas que a gente vai usar para medir essa produção por tempo, né? Unidades por dia, unidades por hora, unidades por mês. E a gente sempre vai tentar aumentar a capacidade de produção para reduzir os custos, né? Então, essas 3 formas a gente pode usar para avaliar, né, as limitações e capacidades que uma planta vai ter, né? Então, pelas tecnologias que vão estar disponíveis, os processos que ela vai poder fazer, pelas dimensões dos produtos que vão poder ser trabalhados nessa planta e a capacidade de produção. Tá? Que a gente vai, numa próxima aula, aí, falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, pessoal, se vocês têm dúvidas e sugestões, comentem aí nesse vídeo, né? Podem colocar links e materiais complementares com vídeos, com imagens que vocês acham interessante, assim, para mostrar esses layouts, que a gente vai voltar a falar num outro momento, né? E já falou um pouco também na aula anterior. Se tiverem feedbacks também ou sugestões de outros assuntos para a gente tratar, curtam o vídeo, compartilhem, né? Sigam o canal, e os materiais complementares estão no Moodle, né? Para quem é aluno. E também na minha página pessoal tem alguns materiais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.